Bom dia, meu nome é Luiz Felipe Cabral Santos, sou do nono ano A. Estou aqui com mais dois colegas para apresentar sobre o período do design. Pode passar, por favor. A gente vai falar aqui um pouco sobre a escola de Bauhaus, algumas das pessoas mais importantes para o período do design e alguns dos designs que nós escolhemos com base na nossa apostila. A escola de Bauhaus, fundada em 1919 por Walter Gropius, completou 100 anos em 2019. Foi a primeira escola de design do mundo. Ela oferecia vários serviços além de design. Também oferecia sobre teatro, dança e fotografia. Ela foi fechada por volta de 1933 com a censura nazista que havia na época. E agora eu passo a voz para meu outro colega. Olá, bom dia, eu sou o Guilherme e eu vim falar sobre o Vasily Kandinsky. Vasily Kandinsky foi um artista russo de destaque no século XX. E ele é um dos principais pioneiros do movimento abstracionista. E além de artista, ele era também teórico e professor de artes, sendo importante quando se trata da teoria das cores e relações sinestéticas entre música e artes plásticas. Opa, bom dia, Kaique na voz. O Klee nasceu em Berna, na Suíça, em 18 de dezembro. Em 1924, se juntou com Kandinsky no grupo The Blue Veer. Com 7 anos, começou a estudar música com a influência de seus pais, que tinham várias vertentes na música. Em 1921, começou a lecionar em Bauhaus. Em 1930, Bauhaus foi fechada e foi convidado a lecionar na Academia de Düsseldorf, na Alemanha. O De Stijl, não sei se é assim que se pronuncia, é um estilo de design holandês que, se traduzido para o português, o nome é O Estilo. E os pioneiros desse tipo de design foram Theo van Doesburg e Piet Mondrian. O movimento De Stijl buscou sua expressão artística no abstracionismo, distanciando-se da forma de representação através de reprodução e ilustração, comuns em outras expressões artísticas. Esse é o carrinho de mão, uma forma desse tipo, uma obra desse tipo de design, feita por Gerrit Rietveld. Essa é uma obra chamada Der Rotblaustuhl, eu acho que é assim. É o design de Gerrit Rietveld também, e se traduzido para português, o nome dessa cadeira é a cadeira vermelha e azul. Agora eu vou falar um pouco sobre o pós-modernismo. O pós-modernismo se iniciou em toda a Europa logo após a Segunda Guerra Mundial. Isso deu a ele algumas características, dentre elas as principais: a falta de regras, o individualismo, a liberdade de expressão e principalmente também a simplicidade em tudo que nele é feito. Esse espremedor de laranja tem uma história muito interessante. Esse espremedor ele foi produzido pelo francês designer Philippe Starck. Ele estava comendo um prato de lula, estava almoçando, quando percebeu que em seu prato faltava limão. E daí aquilo começou a rodear em sua cabeça. Ele começou a pensar como ele poderia fazer algo com base naquilo, limão, laranja. E logo mesmo no papel, no qual era o seu guardanapo, ele já começou a fazer rascunhos e alguns anos depois nós temos este espremedor de laranja, que apesar de nada ergonômico, faz parte de sua história e de sua carreira. Essas cadeiras pós-modernistas feitas por Robert Venturi. Essas cadeiras elas são extremamente simples e foram feitas por Robert Venturi, uma pessoa de extrema importância para esse movimento pós-modernista, construindo várias e várias coisas, seja elas casas, cadeiras e muitos outros. Essas cadeiras elas foram feitas para uma empresa. É incrível como a gente vê que o pós-modernismo e a simplicidade estavam muito presentes. Essa cadeira, desenvolvida por Norman Scherner em 1958, a cadeira Schernerside, ela é feita de madeira e dá para se perceber que, na verdade, ela é muito simples. Isso é uma característica muito forte do pós-modernismo e ela está extremamente presente nela. Sendo simples, nada mais feita do que parece andar.
Essa cadeira, que foi inspirada numa poltrona do século XVIII, foi feita também pelo designer francês Philippe Starck, que é o mesmo criador do espremedor de laranja, uma cadeira feita de policarbonato transparente, que vendeu muitas peças, e é incrível como a gente vê que a simplicidade ainda assim está muito presente na cadeira. Agora, vamos ao próximo. O design radical é um movimento design que atingiu seu pico no final dos anos de 1960 e o início dos anos 1970 na Itália, e é um dos mais importantes movimentos de vanguarda na história do design. E essa é um design radical, é a poltrona Egg, o Gaetano Pesce La Mama, em 1969. Essa também é uma obra de Catarina Camprani, A Taça Complicada, e essa é a mais recente, 2017. A poltrona Egg é a história dos ícones do design clássico de Bauhaus, dispensa qualquer apresentação. Foi muito produtivo também como arquiteto. No final dos anos 50, Ernie Jacobsen projetou o Hotel Royal, em Copenhague. A comissão para projetar cada elemento do edifício do hotel, bem como o mobiliário, foi para Jacob uma grande oportunidade de colocar suas teorias do design e arquitetura integrada em prática. As características da poltrona é a base 4 pés, também conhecido como pés de galinha. As espumas são cortadas no formato da poltrona e fixadas na fibra, com processo específico de colagem. Justamente pelo seu design diferenciado, a poltrona se enquadra em várias facetas do nosso dia a dia. Serve como poltrona de leitura, amamentação, recepção, decora e rende charme e sofisticação no ambiente. Só uma coisinha, antes da gente finalizar aqui, junto com as fontes, as imagens e tudo mais, eu gostaria de acrescentar uma coisa. É incrível como, mesmo assim, todo período ele ainda foca em uma coisa diferente. É muito interessante quando a gente olha para isso. Porque a gente vê 3 períodos com focos totalmente diferentes, mas que acrescentam muito na história do design. É isso, muito obrigado por nos assistir e até mais. Falou, muito obrigado.